Boa tarde. Essa é uma aula de biologia, modalidade de ensino médio para ensino médio aos anos finais. Com a professora Joelma da Silva, que sou eu. E o tema da nossa aula vai ser ecologia e seus principais níveis de organização. E vai ter como objetivo, o objetivo desta aula será mostrado de modo resumido e um conceito de ecologia, onde será mostrado também os principais níveis de organização desta, de modo que o aluno venha a ter êxito no aprendizado. A ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e deste com o meio ambiente em que vive. Sendo assim, o termo ecologia faz uma referência ao estudo da casa de cada organismo do planeta. Por que a importância de estudar a ecologia? Ao estudar a ecologia, os ecólogos conseguem visualizar de maneira clara como as espécies interagem entre si e conseguem coexistir em determinado ambiente, além de conseguir informações para a compreensão dos motivos que levam uma espécie a viver em uma área e ausentar-se de outros locais. Também é possível compreender como uma espécie é capaz de influenciar uma determinada comunidade e os impactos gerados por ela. Por meio dessas análises, é possível fazer previsões a respeito do futuro de determinadas espécies e as consequências das mudanças nos padrões de uma comunidade. De uma maneira geral, a ecologia pode ser subdividida em dois tipos, a autoecologia e a sinecologia. Na autoecologia, o estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seus comportamentos e os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Já a sociologia faz uma análise mais ampla, analisando grupos de organismos que interagem entre si com o meio. Fica claro, portanto, que a autoecologia e a sinecologia detêm sobre diferentes níveis de organização. Níveis de organização. População. A população ela pode ser definida um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Comunidade. Comunidades são um conjunto de indivíduos da mesma espécie em um conjunto de populações. Ecossistemas é definida como sendo um conjunto formado por comunidades bióticas que habitam e interagem em determinadas regiões, pelos fatores abióticos que exercem e influenciam sobre essa comunidade. Como são definidos pela rede de interações entre organismo e entre os organismos e seu ambiente? Ecossistema podem ter qualquer tamanho. Como é difícil determinar os limites de um ecossistema, convenciona-se adotar definições para compreensão e possibilidade de investigação científicas. Assim, temos, inicialmente, uma separação entre os meios aquáticos e os terrestres. Então, ecossistemas aquáticos serão os lagos, naturais ou artificiais, ou represas, os mangues, os rios, mares e oceanos. Os ecossistemas terrestres serão as florestas, as dunas, os desertos, as tundras,
as montanhas, as pedrarias e as paisagens. A biosfera. A biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É um conceito da ecologia relacionado com o conceito de litosfera, hidrosferas e atmosfera. Avaliação. A avaliação desta aula será avaliada de modo que o aluno responda a seguinte indagação: o que você entendeu sobre a ecologia? Logo após, o aluno irá se autoavaliar, ou seja, irá descrever seu nível de 0 a 10 obtido nesta aula. Disponibiliza este site onde tem outras informações sobre o conteúdo. E aqui são as referências do livro Fundamentos da Ecologia, Eugene Oldham, de 1953. E essa foi a minha aula de biologia.